A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal EBD com o pastor Júlio Bahia. Nós estamos estudando a lição Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós estamos estudando essa lição escrita pelo pastor e comentarista, o pastor Irinaldo Renovado. Dentro desta lição, nós estamos também deixando aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã, a leitura diária, de segunda a sexta, a leitura diária sempre às 10 horas da manhã. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer o meu canal e assim junto possamos divulgarmos a palavra de Deus. A palavra que eu gostaria de deixar para a nossa meditação se encontra em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16, que nos diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a consciência da carne. Glória a Jesus. Que palavra abençoada para o nosso coração. É necessário que o crente ele ande no Espírito. O apóstolo Paulo, ele vai nos darmos esta incumbência. Quando nós andamos no Espírito, irmão, nós jamais iremos satisfazer os desejos carnais. Antes de falarmos sobre o fruto do Espírito, precisamos sabermos que nos versículos anteriores, capítulo 5, verso 19 a 20, o apóstolo Paulo falou sobre a origem dos perigos da carne. Essas obras são uma seleção de práticas pecaminosas decorrentes da natureza decaída do homem. O fruto do Espírito, irmão, ele é mencionado dentro de um capítulo onde o apóstolo Paulo ele vai fazer uma exposição acerca da liberdade que há em Cristo Jesus. Ele fornece uma contraposição contra as restrições impostas pelo legalismo que estava sendo pregado na comunidade da cristã de Gálatas. Além disso, o apóstolo Paulo enfatizou que o jugo da lei, irmão, é capaz de fazer com que alguém viva de acordo com a vontade de Deus. Mas que somente através do Espírito Santo o homem é capacitado a viver uma vida que agrada ao Senhor Jesus. Quando nós olhamos para esta palavra, é o pano de fundo, os ensinamentos deste capítulo e a intensa luta que há entre a carne e o Espírito. O Espírito, irmão, ele abomina os desejos da carne. E a carne, por sua vez, ela rejeita as coisas que o Espírito nos conduz. Assim, o fruto do Espírito é o bem que nós fazemos, é o que nos faz vencer o mal. E o resultado é natural de uma vida nova, uma vida regenerada, uma vida que reflete o novo nascimento, uma vida no Espírito. Também é importante não confundir o fruto do Espírito com os dons especiais que o Espírito Santo concede a algumas pessoas e que se deve ser utilizado para serviço, para edificação da Igreja de Cristo Jesus. O fruto do Espírito é um conjunto de capacitação que todos redimidos no Senhor recebem. Por que fruto do Espírito e não frutos do Espírito? É interessante notarmos que quando o apóstolo fala dessas capacitações, ele utiliza o singular, fruto do Espírito, ao invés do plural, frutos do Espírito. Já quando ele escreve sobre as práticas pecaminosas, ele utiliza o plural, as obras da carne.
Muitas especulações, né, já foram feitas na tentativa de explicar o porquê disso. A melhor, todavia, de todas elas acontece porque, diferentemente das obras da carne, o Espírito ele é uma unidade. Isso significa que todas as capacitações pertencem a um único fruto. Oh, glória! Não somos nós que produzimos esse fruto, mas o Espírito Santo que produz em nós este fruto do Espírito. Ele faz assim, ele assim faz, de modo que em uma virtude que está diretamente ligada à outra. Portanto, irmão, estas virtudes são indivisíveis e juntas ela forma o fruto. Pense em cada virtude como sendo gomos de um mesmo fruto. Também facilita o nosso entendimento quando nós conseguimos entender o que o amor, na realidade, o amor ele é a base de todas as outras virtudes citadas. Se não houver amor, é impossível que se tenha verdadeira paz, alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Portanto, podemos dizer que o fruto do Espírito e o amor são necessariamente, relacionados, incluídos neste versículo da palavra de Deus. Essa não foi a única vez que o apóstolo Paulo utilizou uma metáfora relacionada à produção agrícola para se referir à conduta esperada dos verdadeiros cristãos em Cristo Jesus. Encontramos também em outras passagens bíblicas o mesmo princípio. Um exemplo disto é a pregação de João Batista, que enfatizava que o arrependimento verdadeiro produz fruto invisível e mudança de comportamento. Mateus capítulo 3, verso de número 8, Lucas capítulo 3, verso de número 8, a descrição do fruto do Espírito, como já dissemos, imediatamente após descrever as obras da carne, o apóstolo Paulo, ele descreveu o fruto do Espírito. O apóstolo apresentou a seguinte relação representativa como sendo o fruto do Espírito. Nestes versículos, o amor, o apóstolo, ele vai nos darmos quais são o fruto do Espírito. O amor é a base de todas as outras virtudes, irmão. Porque sem o amor, não tem como nós pregarmos a palavra de Deus. No mesmo capítulo 5 de Gálatas, Paulo já havia enfatizado a importância e a necessidade do amor na vida dos verdadeiros cristãos. Gálatas capítulo 5, verso 16 até o 3. Paulo não foi o único a enfatizar a prioridade do amor na vida dos santos. O apóstolo João também escreveu que aquele que não ama não conhece a Deus. 1 João capítulo 4, verso número 8. Então o apóstolo Pedro também, ele ressaltou esse princípio em sua primeira epístola. 1 Pedro capítulo 4, verso número 8. Claro que tudo isso reflete o ensino próprio de Jesus, onde ele pessoalmente ensinou que seus discípulos seriam conhecidos pelo amor demonstrado. E assim conhecereis que sou meu discípulo, quando vos amais uns aos outros. A alegria também. A alegria é uma sequência direta do amor. Essa não é uma alegria superficial, nem mesmo significa ausência de aflições e de dificuldades. Essa alegria é aquela que o apóstolo Pedro escreveu, dizendo que é inefável e gloriosa. 1 Pedro capítulo 1, verso número 8. Essa alegria também era a mesma que o apóstolo Paulo sentia ao dizer, entristecido, mas sempre alegre. 2 Coríntios capítulo 6, verso número 10. A alegria produzida pelo Espírito em nós faz com que nos alegremos diante da dor, pois somos
capazes de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, verso número 28. Um dos frutos também, a paz. No livro de Salmos, aprendemos que aquele que ama a lei de Deus possui grande paz. Salmos 119, verso de número 116. Ressaltamos, na verdade, o resultante, né, do amor. Essa é a paz, é a marca de um coração sincero. Ela é uma tranquilidade experimentada verdadeiramente apenas por aqueles que são justificados mediante a fé. Quando alcançamos essa paz, inevitavelmente, desejamos compartilhar para que outros também a tenham. Pela cruz de Cristo é que hoje nós temos a genuína paz. A longanimidade é a paciência característica de quem foi regenerado, que nos preserva dos tópicos, das típicas, na realidades, né, explosões de ira tão comum nas obras da carne. A paciência como fruto do Espírito é fundamental na confiança de que Deus cumprirá suas promessas. Essa certeza não nos deixa cairmos em desespero. A benignidade, também o fruto do Espírito. Sabemos que nosso Deus se manifesta a benignidade. No ministério de Jesus, no ministério terreno do Senhor Jesus, narrado nos evangelhos, podemos claramente perceber a tamanha benignidade demonstrada por ele para com os pecadores. Nós vamos ver em Marcos capítulo 10, verso número 13 ao 16, Lucas capítulo 7, verso número 11 até o 17. Então, diferentemente, irmão, ou diretamente resultante do amor, somos aconselhados a demonstrar a benignidade. Isso significa que não devemos causar a dor a ninguém. Nós vemos aqui também a bondade. A bondade pode ser traduzida como a generosidade perante no coração do novo e expressa ações que são daqueles que são guiados pelo Espírito. É a excelência moral e espiritual produzida pelo Espírito em nós que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é correto. Essa bondade nos levar a rejeitar tudo que é mal e é perverso. A fidelidade. A fidelidade, em algumas traduções, aparece traduzida como fé. Essa também é uma tradução correta do termo grego utilizado. Porém, devido à clara relação com a bondade e a benignidade citada anteriormente, a tradução que mais se encaixa ao contexto aqui é a fidelidade ou a lealdade. Analisando, porém, a palavra, ou a própria epístola aos Gálatas, podemos percebermos que faltava lealdade a muitos membros daquela comunidade cristã, não só para com Paulo, mas para com o próprio evangelho também. Assim, meu irmão e minha irmã, a fidelidade como fruto do Espírito não apenas se resume à lealdade para com os homens, mas principalmente para com Deus e a sua vontade, a sua soberania. Glória, que tem que prevalecer em nossas vidas. A mansidão também, irmão. A mansidão é o oposto da agressividade, da raiva, da violência. Sermos gentis uns para com os outros revela um fruto do Espírito em nós e nos faz ser
imitador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O domínio próprio também. O fruto do Espírito pode ser visto na relação que alguém tem consigo mesmo. O domínio próprio também pode ser produzido como temperança, ou traduzido como temperança. No sentido original, o termo grego descreve a capacidade de uma pessoa em conter-se a si mesmo, exercendo o domínio próprio, submetendo-se a todas as nossas vontades, a obediência a Cristo. Por isso, irmão, a importância do fruto do Espírito na vida do crente, na vida do servo. Por isso a importância da necessidade que o crente tem em andar em espírito. Fica aqui evidente o contraste entre as obras da carne e as obras do Espírito. Diante da depravação da natureza humana, sabemos que seria impossível ao homem exercer tais virtudes. Por isso que o Espírito Santo é quem nos capacita a exercê-la. Portanto, demonstrar o fruto do Espírito em nossas vidas não é uma questão de autojustiça ou mérito próprio, mas de submissão e a direção e domínio próprio e domínio do Espírito Santo. Em sua exposição sobre o fruto do Espírito, Paulo ele continua dizendo que contra tais coisas não há lei. Com isto ele quer dizer que não há qualquer restrição a esse modelo de vida santo, caracterizado pelo fruto do Espírito Santo. Além disso, é vivendo assim que desfrutaremos da verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Paulo também deixou claro que a única maneira de vivermos no fruto do Espírito em nossas vidas é através da nossa comunhão, é através da nossa união em Cristo Jesus. Essa união reflete nossa completa dependência dele. Nós não somos capazes de exibir pela nossa força, própria força, pelas nossas virtudes, pelos nossos caráter cristão, não. Assim o apóstolo Paulo ele nos ensina que os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e consciência. Jesus levou consigo na cruz a nossa natureza carnal. Portanto, nossa carne e os desejos provenientes dela que nos escravizavam foram crucificados com Cristo. O golpe fatal já foi dado. Deus já providenciou tudo o que precisamos para vivermos em novidade de vida, de forma que o agrade, de forma que o glorifique e exalte o teu santo nome. O fruto do Espírito na vida cristã. No entanto, cabe a nós, irmão, agora vivermos na prática de que somos princípios, né? Se nossa carne foi crucificada em Cristo, então agora vivemos no Espírito. Se o Espírito é a fonte de nossas vidas, se Ele é quem nos capacita a vivermos em retidão, então devemos entregar completamente nossos passos a Ele. Por isso o apóstolo Paulo escreve: se vivemos em Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se somos verdadeiramente seguidores de Cristo, necessariamente devemos viver de uma maneira compatível com a nossa fé. A vida cristã deve ser completamente dependente do poder que o Espírito Santo nos concede e nos mortifica as paixões e desejos carnais, revelando em nossa conduta os efeitos da cruz de Cristo Jesus. Como servos do Senhor, a primeira coisa que deve ser notada em nosso modo de viver é o fruto do Espírito. Se olharmos para a nossa própria vida,
e não enxergarmos o fruto do Espírito nela, então pode ser que nossas raízes não estejam no Calvário. Ô glória! Meu irmão, que esta palavra, que esta reflexão fique gravada na tauba do vosso coração. É necessário que o crente ele ande no Espírito, pois assim você não irá ser conduzido nem satisfazer as vontades da carne. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã de segunda-feira. Que o Senhor lhe conceda uma semana de vitória, em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz.